Olá, me chamo Camila Alves, acadêmica do 9º semestre da Faculdade Fiel de Uninta, de Tianguá, do curso de Fisioterapia. Logo em breve, vocês irão assistir 2 modelos de produções audiovisuais que eu idealizei e implementei a monitoria acadêmica de cinesioterapia, no qual a primeira encenação dos atendimentos que foram realizados foram de pacientes fictícios e a segunda foi uma forma que eu implementei e que eu encontrei para ter as revisões desses acadêmicos durante a semana. Eram revisões de conteúdos, preparatórios para as avaliações, formas de estudo de fácil acesso para a revisão, como os vídeos, e usando apenas o slide e o áudio. Começamos o tratamento da paciente com paralisia cerebral, mobilizando os membros superiores com flexão, extensão, adução, abdução, rotação de ombros, cotovelos, mãos e dedos. Seguimos para os membros inferiores, onde também realizamos mobilização de joelho, tornozelos, dedos e quadril. E para finalizar, realizamos testes de reflexo na paciente. Bom, gente, para iniciarmos a disciplina de cinesioterapia pela monitoria, a gente realmente precisa saber o que é a cinesioterapia, como é que ela funciona, o que ela trata, o objetivo dela. Então, todos nós sabemos que a cinésio é a base da fisioterapia. Essa base da fisio deve ser feita corretamente, deve ser uma base estruturada, porque para não ter, na verdade, comprometimentos nos outros semestres. Amplitude de movimento. Assim como o próprio nome já diz, amplitude de movimento nada mais é do que realmente o que essa articulação ela permite fazer, o grau que essa articulação permite realizar. E esses movimentos são definidos relativamente aos diferentes planos do corpo, aos diferentes segmentos, como por exemplo, os membros superiores, eles fazem um grau diferente dos membros inferiores. O movimento articular ele é muito importante porque ele visa também a questão da rigidez da articulação, essa lubrificação. E eu tentei resumir o máximo, colocar todos aqui também, para que vocês consigam entender com as minhas palavras mesmo sobre a flexão, a extensão, a abdução, a adução, circundução, supinação, pronação, flexão plantar, dorsoflexão de pé. Fatores que diminuem a amplitude de movimento. Eu coloquei aqui alguns, como as cirurgias, doenças articulares, doenças neurológicas, problemas musculares. As cirurgias, como por exemplo, o paciente no pós-cirúrgico, ele realmente não consegue fazer determinado movimento, não sem a ajuda do físio, O paciente fica muito debilitado, com restrição, com medo de realmente fazer o movimento. Doenças articulares, neurológicas, o paciente com AVC, paciente com alguma doença reumática também,
problemas musculares, o paciente tem alguma lesão muscular, o paciente não está conseguindo fazer o movimento. Então, o físio, ele atua realmente de frente a isso. Todos os movimentos do corpo, eles são muito importantes para manter as articulações e os músculos flexíveis e funcionantes, podendo ser efetuados de 3 formas, que é a passiva, ativa e ativa assistida. A passiva, o fisioterapeuta, ele ajuda o paciente a realizar, esses exercícios. A ativa, o paciente consegue, se exercitar, fazer esses movimentos sozinho, sem ajuda. E a ativa assistida, o paciente pode se exercitar só, porém com uma pequena ajuda do físio. Aqui, como eu já havia falado antes, um pouquinho sobre o passivo, o ativo assistido, eu tentei detalhar, um pouquinho mais cada um, para vocês verem mais detalhadamente. Benefícios para o paciente. Tentei listar apenas alguns para tentar resumir para vocês, e entre eles estão a manutenção da amplitude de movimento, que é a ADM, a manutenção da elasticidade e contratilidade muscular, auxílio do retorno venoso e linfático para evitar os trombos, a diminuição, ou inibir a dor, desenvolver coordenação e atividades motoras para as habilidades funcionais, e devolver esses pacientes para a sua vida cotidiana, a sua vida normal. Contraindicações. Imediatamente, após as rupturas agudas, fraturas e cirurgias, após cirurgias cardíacas, derrames articulares ou hemorragias. Em hemorragias é importante frisar a questão de analisar primeiro como é que está as taxas desse paciente, como esse paciente está, a questão sanguínea dele, se ele não está com as plaquetas baixas, os traumas adicionais e neoplasias. Neoplasias também entra a questão das hemorragias, e sanguinantes. Por exemplo, o paciente está com as taxas baixas, então não tem condição, de realizar essa determinada atividade com o paciente. Amplitude de movimento. Eu quis trazer aqui umas imagens e como vocês podem ver, o fisioterapeuta, ele fica sempre lateralmente ao paciente. O paciente está em decúbito dorsal. É preferível colocar o paciente na borda da cama, para ter mais amplitude para realizar o movimento. Como vocês podem ver, o fisioterapeuta ele está realizando uma abdução lateral, uma flexão do ombro e também está realizando aí uma abdução horizontal. Como eu já havia falado, é importante que o profissional ele se situe lateralmente, do paciente da maca. O paciente ele deve estar posicionado na borda da maca para ser melhor, para a amplitude do movimento, como nessa primeira imagem, o fisioterapeuta está realizando uma hiperextensão. Essa segunda imagem, como vocês podem ver, o profissional também está lateralmente o paciente. Mas o que eu queria que vocês notassem, a questão da posição das mãos. Uma está no punho e outra está no cotovelo. Isso para imobilizar essa estrutura e apenas o ombro consiga ter a mobilidade. Nessa imagem, como vocês podem ver, a ADM do tornozelo interfalângicas. Nessa imagem acontece a flexão plantar e dorsoflexão. Como já havia falado também, a questão das mãos, que é muito importante. Sempre imobilizar a estrutura que você não quer mover. Podemos também flexionar o quadril e o joelho do paciente em 90 graus, para dar suporte para o joelho com a mão superiormente. Então, se o joelho estiver instável, deve envolver a coxa e apoiar a região proximal da panturrilha e o joelho com a mão inferior também. A ADM do punho, o fisioterapeuta, ele se posiciona mais frentemente ao paciente, frente à mão desse paciente, para melhor, ter a mobilidade. E aí, ele pode estar realizando a flexão, do punho, extensão do punho, e também o arqueamento e achatamento dos arcos da mão, como na primeira imagem que tem também mostrando aí. Para a ADM do quadril, coloquei essas duas imagens, rotação interna e externa. Na segunda imagem, a flexão do quadril, a flexão da coluna vertebral desse paciente.